Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, que a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Hoje, dia especial, né? Como todos os outros é. Abram comigo vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 27 em diante. Tem 2 semanas que eu estou meditando nessa passagem, e um pouco antes, né, o contexto, texto e contexto, e tem umas passagens bíblicas, né, que elas nos confrontam de uma forma diferente, aí a gente até assusta, amém? A palavra de Deus diz assim em Lucas 6, versículo 27 em diante: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. O que tirar a tua capa, deixa também a túnica. Dá a tudo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demandas. Como quereis que os homens vos façam? Vocês viram que confronto? Eu li essa palavra sábado passado, sem ser ontem, e comecei a meditar nela. E o Senhor foi falando comigo, né? A gente fala, né, quando a gente é confrontado, quando você assusta com determinadas coisas. E eu falei, rapaz, eu não sou crente o suficiente para ir morar no céu, não. Quando a gente lê essa palavra aqui, porque às vezes, irmão, a gente lê como se estivesse lendo um livro, lendo uma revista, lendo uma notícia no jornal, porque a maioria de nós lemos aqui assim, ó: a Rússia atacou a Ucrânia de novo, Israel e Estados Unidos estão atacando o Irã. Nós estamos longe da guerra, então para nós não tem efeito nenhum na nossa cabeça, né? O efeito vai ser o aumento de algumas coisas aí daqui uns dias, como o diesel já subiu. E às vezes nós lemos a Bíblia dessa mesma forma. Nós lemos a Bíblia de uma forma que não nos confronta. Mas aí olha o que Jesus, né? Isso aqui é umas palavras de Jesus, ele falando, tipo, ó: amai os vossos inimigos. Você já parou para pensar nisso? Amai os vossos inimigos. Às vezes a gente tem dificuldade para amar que tem dentro da igreja. Eu sei, irmão. Tem irmão que olha para o outro e fala assim: suporta aquele irmão. Aquela irmã metida. Aí a Bíblia manda eu amar quem não gosta de mim. Olha a profundidade da palavra de Deus. Eu falei, Senhor, eu vou precisar melhorar muito. Porque dentro da igreja, tipo assim, se nós olharmos para nós, tem hora que a gente tem isso, irmão. Eu estou falando o que eu sei, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu ouço. Que às vezes nós temos dificuldade de ter convivência um com o outro. Se eu falar aqui, ó, domingo que vem, ou sábado que vem, todo mundo lá em casa, nós vamos fazer uma festa. Tem gente aqui que não vai, porque não, fulano vai, eu não vou não. Eu sei. E aí a palavra de Deus fala para mim assim, ó: amai os vossos inimigos. Mas como que eu vou amar um inimigo se eu não consigo amar o meu irmão? Como que eu vou amar aquele que fala mal de mim se eu não consigo amar nem quem está dentro da igreja tentando consertar a vida? Porque a gente vem para cá para consertar, para ter mudança. Mas eu não consigo amar. Eu não consigo demonstrar amor. Eu não consigo demonstrar respeito. Isso aqui é confronto, irmão. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Ah, pastor, fazer bem para quem não gosta de mim? É isso que Deus está pedindo para nós aqui nessa passagem, ó. É isso que Deus está cobrando de mim e de você.
Se nós estamos tendo dificuldade, irmão, para amar as pessoas dentro da igreja, às vezes nós temos dificuldade em amar pessoas da nossa parentela. Não, aquele time meu, misericórdia. Não precisa ir lá em casa, não. Nossa, aquele irmão meu, brincadeira. Porque geralmente a gente fala que ama, mas assim, ó, eu amo a Renata, eu amo o Júnior, né? Assim, e os outros, o dia que der. Não, Deus, através de Cristo Jesus está falando para mim que eu tenho que amar. Se eu tenho que amar o meu inimigo, se eu tenho que fazer o bem para ele, Deus, e de dentro da igreja? Por que eu faço, às vezes, acepções de pessoas? Eu ministro, né? Geralmente eu falo que nós cristãos, nós não temos inimigos. Nós, cristãos, não podemos falar, tipo assim, eu sou inimigo de alguém. Mas nós temos pessoas que se levantam contra nós. Mas a Bíblia, ela afirma que nós temos inimigos. E ela fala para mim que o meu inimigo, né? Por que Deus fala isso, né? Através de Cristo Jesus? Porque Ele conhece o meu coração. O meu inimigo é os da própria casa. É as pessoas que se levantam contra mim. Quando Jesus... para nós entender o contexto aqui, quando Jesus ministra isso aqui para os discípulos dele, ele estava falando algo porque ele via a forma como os judeus tratavam os romanos, porque os romanos oprimiam, os romanos cobravam impostos, os romanos, tratavam com maldade. Mas aí, em vez de Jesus falar, tipo assim, vai lá e dá o troco, cerca eles ali na esquina, ali, fura eles, joga uma pedra, não. Amai-vos, amai. Tratai bem, considerar. E a pergunta que eu faço para nós hoje, né, como igreja, a hora que eu terminar essa ministração, irmãos, eu quero que nós já tenhamos em nós uma decisão. Se nós temos ou não condição de morar no céu pelo nosso comportamento de hoje. Se o meu amor pelo meu inimigo, que eu, assim, da minha parte, eu creio que não tem. Eu não falo que eu não sou inimigo de ninguém, mas tem alguém que não gosta de mim. Eu tenho que ver se a forma como eu estou vivendo, como eu estou me comportando dentro de casa, na igreja, no trabalho, no colégio, na sociedade em si, se eu vou ser aceito no céu. Porque o maior desafio nosso não é representar às vezes dentro da igreja. Não é eu subir aqui no altar, não é eu ministrar a palavra. Não, esse não é o meu maior desafio. O meu maior desafio é ser cristão na ausência de todos. É ser cristão, a hora que a minha esposa sai, meu filho vai estudar, minha esposa vai fazer qualquer coisa, e eu fico em casa sozinho. Que aí eu queria mexer no celular, eu queria deitar e dormir, aí eu entro pro quarto, a esposa vai lá e fala assim, achei que você estava dormindo. Eu falei, tava não, eu queria, mas nem toda hora eu posso. Esse é o meu desafio, porque ser crente aqui dentro da igreja, falar que eu amo o irmão, às vezes até da boca para fora, é fácil. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, ele vê o nosso coração. Esse é o porém, irmãos. Não adianta eu falar, não adianta eu tratar bem, não adianta eu abraçar todo mundo ali na porta. Não adianta, irmão, eu abraçar, eu tratar, eu falar com vocês é tudo maravilhoso, vocês tudo moram no meu coração. Mas isso não é a verdade. Deus está vendo. Então tem que haver essa mudança em mim. Então quando Jesus, né, ele está falando, ele está orientando nós a não retribuir nada, irmão. Não retribuir o ódio. Fulano falou mal de mim. Não, deve ser pior do que isso, do que ele falou. Porque às vezes as pessoas falam alguma coisinha da gente, eu vou lá tirar satisfação, vou lá resolver. Não, irmão. Eu sei que muitas pessoas já falaram mal de mim e a realidade, eu sou pior do que falam. Talvez não na área que a pessoa falou, mas eu tenho outras áreas que eu só falo. Tem áreas que eu queria ser melhor. E às vezes a gente discute, a gente briga, às vezes a gente perde a unção, a gente sai da presença de Deus. Por quê? Porque a gente não consegue olhar para dentro de nós. Então Jesus, ele fala aqui nos versículos antes, né? O versículo 22, olha que interessante. Desse mesmo capítulo fala assim, ó. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome
como indigno por causa do Filho do Homem. Porque eu falei, né, aqui que às vezes nós vamos ser odiados, tem pessoa que fala que não gosta da gente, só que aí tem um detalhe. Essa pessoa que não gosta de mim, ela não gosta de mim por causa do meu comportamento feio, por causa da minha língua, por causa da minha mentira, por causa da minha fofoca, por causa de eu comprar e não pagar, ou ela não gosta de mim porque eu sou cristão? Porque às vezes nós falamos isso, né? Fulano não gosta de mim, fulano não vai com a minha cara. Por que ele não vai com a sua cara? Por quê? Porque se for por amor a Cristo, se for porque você dá um testemunho de que você é cristão, que você é honesto, se ele chamou você para fazer alguma coisa errada, você falou não, ele te chamou de bobo, aí, amém. Mas se for por causa de erro nosso, tem que consertar, irmão. Temos que consertar, temos que mudar de vida, nós temos que transformar o nosso comportamento, porque às vezes eu sou rejeitado porque eu sou fofoqueiro. Tudo que eu escuto, eu chego na rodinha aqui, eu perto dos irmãos, o irmão tá falando um trem, meia hora depois todo mundo sabe. Tá igual o Márcio, né? Eu tô sabendo. É uma pessoa simples, é aquilo. E eu ainda falo, quando a pastora dele fala com ele para mim, eu falo assim, vamos tomar cuidado, porque quem conta, aumenta um conto. Entendeu? A gente fala uma coisa aqui, a pessoa chega ali, a gente fala assim, ó, fulano, vamos ter que orar por ele. Aí alguém escuta, ó, pastor fulano, falou que nós vamos ter que orar por fulano, porque ele está em pecado. Falei que ele está em pecado, falei que tinha que orar por ele. O ser humano é desse jeito. O ser humano é assim. Então nós temos que entender, né? Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu trato todo mundo bem. Eu trato todo mundo bem. Talvez, irmão, você está tratando todo mundo bem só na presença. Talvez por trás dele você é falso. O ser humano tem isso. Que isso, pastor? Você está pegando pesado, tô, irmão. Eu tenho que pegar pesado. Eu sou cobrado. Eu sou cobrado. Deus, quando coloca a palavra de Deus na minha frente, ele cobra primeiro em mim. Primeira palavra bate em mim. Primeira palavra confronta a minha pessoa. Tem coisas que eu faço que a minha carne não queria. Tem dia em casa, que eu olho lá, aquela pia cheia de vazio, eu falo, mas Senhor, minha esposa aqui de casa é tudo uns preguiçosos, ninguém faz nada. Aí eu vou lá no quarto e volto, a pia tá do mesmo jeito, eu falo, eu vou nada, eu vou lavar. Vou lavar. Esse dia o irmão tava lá em casa, e a pastora conversou. Aí eu olhei no relógio e falei, gente do céu, já tá quase na hora do lanche, nem uma panela mexendo no fogo, e a pastora quer conversa. A pastora, assim, 4, 5 horas de conversar, ela nem bebe água para molhar a boca. Foi conversando, eu levantei e fui para a cozinha. Aí eu vou lhe fazer o almoço agorinha. E eu continuei lá firme. O irmão levantou para ir embora, eu falei, calma aí, irmão. Deixa eu firme aí. Fui lá, grudei nas panelas, gastei quase 2 horas, que eu sou lento, né? Pensa que eu gosto? Não, o irmão falou assim, pastor, o senhor me quebra, pastor, porque eu que chegar na minha casa e eu vou ter que fazer, né, e tal. Eu falei, não, mas é assim que funciona. Nem tudo que eu faço eu quero, irmão. Nós temos que entender isso. Eu estou usando coisa simples da minha casa, eu faço isso qualquer hora. Entendeu? Isso para mim não me quebra. Eu estou falando para vocês, nem tudo que eu faço eu quero fazer. Tem coisas que eu faço que é para quebrantar a minha carne, que é para mostrar para a minha carne que quem manda não é eu, é o Espírito Santo de Deus. Eu sou direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu ando numa situação que eu ando numa alegria, irmãos. Eu em mim, eu ando numa alegria. Os meus últimos 2 jejuns, a igreja quase não escuta eu falar que eu faço jejum, mas eu faço meu jejum caladinho. O meu último jejum foi de 22 horas. 22 horas, só bebendo água. Eu janto 8, 9 da noite, no outro dia, 6 da tarde, eu vou me alimentar. Falo, o jejum, irmão, não é só ficar sem comer, não. É na presença de Deus, é falando com Deus, é se colocando diante de Deus. Isso me traz uma alegria, isso me traz uma satisfação, isso me coloca numa posição que eu me sinto bem diante de Deus. Não é para vanglória, para falar, o pastor fala, não. É para quebrantar a minha carne, para me mostrar para a minha carne que quem manda em mim é o Espírito Santo de Deus, que eu sou guiado, eu sou direcionado. Que eu não posso deixar me vencer simplesmente por um alimento, simplesmente por uma situação.
E às vezes nós não observamos isso, né? Então, falando, nós não prestamos atenção nas coisas, como nós vivemos, como nós temos que fazer. Ah, pastor, eu não tenho inimigo, não. Tem sim, irmão. Já estou voltando para a palavra. Tem sim. A palavra fala para mim que eu tenho inimigo. Que, ó, Mateus 10:36 fala assim, ó, assim os inimigos do homem são os da própria sua casa. Às vezes nós temos pessoas, não estou falando dentro do meu lar não, mas eu já tive pessoa na minha família que me confrontou. Pessoa minha, pessoa que cresci junto, entendeu? Me confrontou de uma forma que eu falei assim, não tem lógica. Pessoa que da minha casa, pessoa que foi criada junto, tia minha, falar para mim assim, pastor ladrão. Eu quase morri, irmãos. Cheguei em casa triste demais. Porque quando fala um trem que você não faz, parece que assim, quando você faz, você às vezes, não faço isso não, você só desmente. Mas quando você não faz, dói. Quando ela falou isso para mim, eu quase chorei. Eu já até comentei isso aqui, eu quase chorei, eu fiquei triste. Que era como se fosse minha mãe. Fiquei nervoso, fui para casa, resmunguei no... Taca, passou assim, nossa, ela falou isso, calma, vamos orar. Aí fui, viajei para casa do meu irmão, voltei, e ela de mal comigo. Eu tinha a chave da casa dela, ela tomou a chave minha. Vocês entenderam tanto que eu tinha um bom relacionamento com ela, que eu chegava e abria o portão com a chave. Eu não chegava e batia no portão. Ela me tomou a chave. Falei, rapaz, mas o que eu faço? No último dia que eu tinha ido lá, um mato estava dessa altura, assim, no quintal dela. Aí eu liguei para ela, ela atendeu. Ô, tio, mas você tá dentro? Tudo bem? Bem. Ele tá querendo ir na casa da senhora. Fazer o quê? Eu falei, não, eu queria capinar o quintal da senhora aí. Pode vir. Coloquei enxada no ombro e fui. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que fazer para quebrar a gente. Tem coisas que a gente tem que fazer por quem falou alguma coisa da gente. Porque às vezes nós queremos só, tipo assim, a pessoa falou mal de mim, eu não converso com ele mais. O outro falou, daqui um dia eu não converso com ninguém. Com ninguém. Você vai sair na rua e vai voltar e não vai cumprimentar ninguém. Então nós temos que ter isso em nós temos que nos quebrar, porque os nossos próprios podem ser pessoas, né? Porque eu falo, tem pessoas que falam assim, não, eu tenho 10, 12 parentes. Aí você conversa com todo mundo, então sua casa é cheia. Não, eu só estou bem com 2. Mas como assim, irmão? Não é parente? Como que você dá bem só com 2? Você só conversa com 2? Por que é assim? Ah, é porque só sabe como é que é, né? Não sei não, irmão. Pastor, eu só consigo conversar com 2. Então você não converteu ainda. Você ainda não se converteu. Porque um homem, uma mulher de Deus, quando ele se converte, ele é uma nova criatura. Se ele é uma nova criatura, as coisas velhas ficou no passado. Aí eu discuti com fulano, me perdoa, tá? Eu estava errado. Não foi você que errou, não, eu estava errado, me perdoa. Eu só não vou ficar pregado, não sei, porque isso é meio difícil, mas me perdoa. Agora não. Tem crente que não gosta não sei de quem, que não gosta não sei do quê, que ele fulano não pode ir na minha casa. Não é papel de crente, irmão. Não estou falando que você encher sua casa com todo mundo, não. Mas ter malquerência, não gostar da pessoa. Porque eu sinto em dizer, se tem alguém, principalmente da minha convivência, ou dentro da igreja, que às vezes está aqui, porque não, eu estou ali aqui, pastor, mas não vou com a cara dele, não. Sinto muito, talvez você não vai para o céu, porque eu vou. Eu vou para o céu. Provavelmente você não vai, porque nós não vai poder ficar junto. Você não gosta de mim, né? Como que eu vou habitar no mesmo lugar com a pessoa que eu não gosto? Tem como? Tem como, irmãos? Não tem como. Então nós temos que quebrantar ou quebrar o nosso coração, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para dentro de nós, irmãos, e buscar entender. Buscar entender o quê? O tipo de amor que Cristo demonstrou por nós. Que tipo de amor é esse? É o tipo de amor que nós temos que ter pelo próximo. Né? Porque existe várias formas de amor, não vou citar aqui, mas não é aquele amor, assim, o amor que eu tenho pelos irmãos, não é o amor que eu tenho por ela aqui, não, é diferente. Mas é um amor de respeito, é um amor de consideração, é um amor de tratar bem, é um amor de cuidado, é um amor de ajudar, um amor de auxiliar. Você tem isso para com seu irmão? Ou só para com os da sua casa?
Porque amar um meninão bonito desse, amar uma morenona dessa aqui é maravilhoso, é a coisa mais fácil. Eu quero ver você amar o seu vizinho que coloca o som automotivo, que faz um barulhão lá para você. Eu quero ver você amar uma pessoa que tá mora de frente da sua casa, que traz, grita a noite inteirinha lá fazendo barulho, puxando corrente. Você ama essa pessoa? É isso que a palavra de Deus está falando aqui para mim, ó. Que você fala, não, pastor, mas aí só pegou pesado. Não, irmão. Nós temos que amar aquelas pessoas que às vezes nos faz sofrer de alguma forma, entendeu? Porque esse sofrer, esse sofrimento que às vezes nós passamos é para nos lapidar, é para nos moldar. Ninguém cresce, irmão. Ninguém cresce dentro do berço. A criança só cresce só que você tira ele do berço que ele começa a andar, aí ele começa a crescer, aí ele começa a desenvolver. E nós também somos assim. Nós não vamos crescer no conforto. Porque como eu era, Deus não queria nem que eu passasse na porta lá do céu, sabe? Tipo assim, a porta, não, passa aqui não. Aí ele pegou e me deu a oportunidade de ir me moldando. E nós temos que entender isso, irmão. Nós somos moldados uns pelos outros. Esse é o porém. Porque tem dia que eu posso assim, ô Senhor, mas que irmão que o Senhor colocou, Senhor, perto de mim, papai, como que eu faço? Aí eu paro. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor está tratando é eu. O Senhor está trabalhando em mim. Nós temos que aproveitar essas oportunidades quando Deus está trabalhando em nós. E nós, às vezes, não aproveitamos. Você tem aquele vizinho lá que faz barulho, você tem aquele vizinho lá que grita, você tem aquele vizinho do som automotivo, você tem aquele que faz festa, você ignora ele. Ignora não, irmão. Passa na porta dele, bom dia, boa tarde, como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Trata as pessoas bem. Mostra para elas que que nós somos diferentes. Porque se eu tratar essas pessoas com indiferença, eu estou tratando eles como meus inimigos. Eu não suporto fulano. Não, eu tenho que suportar. Eu tenho que amar. Eu tenho que tratar bem. Ah, pastor, eu acho que ele até me odeia. Como que eu vou tratar ele bem? Tá aí o confronto. Fazei o bem a quem vos odeia. Aqui, ó. Palavra de Deus aqui, ó. Fazei o bem a quem vos odeia. Fulano te odeia? Você sabe? Sei, ele falou pro vizinho lá que não me suporta, que ele me odeia. Então eu vou fazer um bolo e vou levar lá para ele. Ele tá lá trabalhando de pedreiro lá hoje, tá lá todo cansado, vou levar uma água gelada para ele. Irmãos. Isso é para nos quebrantar, irmãos. Há tempos atrás, eu me senti muito desconfortável com a pessoa. Eu tento ser receptivo em casa. Chegar em casa, se tiver água gelada, bebe. Se tiver suco, bebe. O que tiver, bebe. Ali comigo. E essa pessoa almoçava na minha casa, lanchava. Todo falasse que ia lá em casa, eu falava, onde queijinho passar? Comprava uma coca e tratava. E essa pessoa se levantou o calcanhar contra mim, andou falando umas coisas, eu fiquei sentido, mas não tive coragem de confrontar. Falei, eu não vou confrontar, mas vou tratar do jeito que estão me tratando. Aí ele chegou no meu portão e bateu, 2 horas da tarde. Aí eu abri o portão, assim, ó, o sol pegava aqui, ó. Aí ele ficou ali no sol. Ele conversou lá comigo uns 10, 15 minutos. Eu aqui na sombra e ele ali no sol. Entendeu? E do lado de fora e eu do lado de dentro. Pessoa que sentava na mesa da minha cozinha. Eu recebia do lado de fora. Aí ele falou o que ele tinha de falar. Tá, tchau. Fechou o portão e entrei para dentro. Mas eu apanhei, irmãos. Mas Deus cobrou. Deus cobrou. Quando você estava caído, eu te levantei. Quando você precisou de uma mão, eu te dei a mão. Aí alguém pisa no seu pé, você trata dessa forma? A próxima vez que ele chegou na minha porta, eu abri o portão, entra para dentro, senta no sofá. Coloquei lá no meu sofá de novo.
Coloquei lá no sofá. Minha carne não queria, não, irmãos. Eu sou ser humano, igual todos aqui, entendeu? Às vezes em quando tem aquele. Eu não queria, mas eu tive que entender que eu tenho que fazer o bem, independente. Eu não gosto de você, mas eu tenho que fazer. Sabe por quê? A Bíblia, ela não me perguntou como que está o meu sentimento em relação ao outro. Ela não perguntou como é que está o seu sentimento com relação a fulano. Não, ela falou assim, faz o bem para quem te odeia. Ela não falou assim, aqueles que você não gosta, não. Fazei o bem. A pessoa está falando mal de você, a pessoa está te amolando, a pessoa está se levantando contra você. Faz o bem. A Bíblia não perguntou, como é que está o seu sentimento? Não. Ela falou, fazei o bem. A pessoa falou mal de você, trata ele bem. A pessoa mentiu com seu nome, trata ele bem. Não tira satisfação, não. A pessoa está fofocando o seu nome, trata ele bem. Não entra na dele, só trata ele bem. Você não é obrigado a colocar ele lá dentro da sua casa, a servir, mas trata bem. É isso que a palavra de Deus está falando aqui, ó. Porque a orientação é essa: você quer morar no céu, fazei o bem, independentemente das pessoas. Eu não posso escolher quem que eu vou tratar bem, a quem que eu vou fazer alguma coisa. A palavra de Deus continua aqui, ó, outro confronto para nós. Bendizei os que vos maldizem, ou seja, pastor fulano falou a última de mim. Não, fulano ele tá certo, ele é boa pessoa. Eu tô errado. Você tem que fazer o bem, independente. Bem dizer, falar bem. Pastor, mas é a palavra de Deus, irmão. Tá aqui, ó. Bem dizer os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Eu não tenho que orar só pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, não. Eu oro pela igreja, eu oro por pessoas fora da igreja. Eu oro. Pessoas que não é da nossa igreja, chega lá, bate no portão. Pastor, tá precisando conversar com o senhor, precisava de um conselho. Ué, irmão, hoje eu posso. Outra hora eu mando uma mensagem, pastor, tá precisando. Irmãos de outra igreja, entendeu? Que fica sabendo que o pastor às vezes conversa, orienta, quer conversar. Eu faço para outras pessoas, não é só para os irmãos aqui, não. Tem hora que eu ainda penso, ainda falo com a esposa, né? Para tipo assim, mas poxa, fulano tem pastor lá, por que ele não conversa lá e deixa eu de Não, esse que é, eu vou atender. Eu não faço acepção de pessoas, eu não posso, a palavra de Deus não me permite. O pastor dela não é muito um homem de Deus, não. Não, irmão, talvez eu ainda não seja mesmo, não. Eu estou lutando para melhorar, para consertar dia após dia. O meu erro de ontem, eu não quero repetir ele hoje. Aonde eu errei ontem, o que eu deixei de fazer ontem, eu não quero fazer a mesma coisa errada hoje. Isso chama-se mudança, transformação em nossas vidas. Nós temos que permitir isso em nós. Nós temos que nos conhecer, porque às vezes nós não conhecemos a nós mesmos. Às vezes nós não dedicamos um tempinho para nos conhecer, para nos observar, para saber onde é que estão nossas falhas, porque todos nós temos falha, irmão. Não é os irmãos, não, é nós, todos. Todos nós temos falha. Só que nós temos que olhar para nós e saber onde é que é o nosso erro, onde é que é a nossa fraqueza. Eu conheço as minhas falhas, eu tento fugir da maioria delas. Eu tenho lugar que eu não vou, tem situação que eu não permito eu estar, eu não me permito. Como crente, tem um determinado lugar aqui que se vocês falarem assim, nós estamos indo lá fazer uma visita e vamos orar lá, eu falo, irmão, vou orar para vocês aqui de casa, vou ficar de joelho o tempo que você estiver lá, mas lá eu não posso ir. Por quê? Porque eu ainda me conheço. Tem lugar que ainda me tira do sincronismo. Tem lugar que, entendeu? Eu posso ficar nervoso, exaltado, e às vezes perder até minha salvação com atitude. Ou então envergonhar o nome de Cristo, que às vezes é até pior, com atitude. Esses lugares eu tenho que fugir dele. Só que às vezes nós não fugimos, né? Nós continuamos. Olha outro confronto. Orai-vos pelos que vos caluniam. A palavra de Deus hoje é tudo para mim, sabe? Hoje a ministração foi para mim. É para mim. Porque às vezes eu tenho dificuldade, irmão.
Não sei, assim, eu sei que a maioria já passou, mas você já entendeu que alguém falar de você, falar mal de você, que chegar no seu ouvido que a pessoa falou, você saber, tipo assim, a pessoa chegar e falar assim, ó, fulano falou isso, assim, você vê a pessoa falando a frase, assim, rapaz, é típico daquela pessoa, eu convivi com ele, eu vivi com ele. E você fala assim, pô, o que eu faço com esse rapaz? O que eu faço com essa pessoa? Eu punha a cabeça assim na mesa e chorava. Eu não dou conta disso, não. Eu não pedi, senhor. Só me colocou na situação dessa para quê? Sabe para quê, irmão? Para trabalhar em mim, lapidar eu. Tem situação que vem sobre nós, eu e vocês, que não é para a morte, não. É só para transformação, é só para uma lapidação, é só para que nós possamos ser melhores. Você já viu qual que é o processo da refinação do ouro? Quando o pessoal lá que mexe com draga, tira um ouro ali no rio ali, chega lá em cima, lá uma pedrona, a areia lá, expõe um produto lá, o mercúrio, joga um fogo lá com maçarico, fica uma pedra desse tamanho. Aí eles põem ela num outro lugar e mete fogo. Aí a escória, a impureza vai sair, né, no fogo. Você já viu o processo de como que é, quando acha um diamante, ele não vem bonitinho igual no anel das mulheres aí não, das pessoas não. Ele é colocado ali numa fricção, numa outra pedra ali, para fazer aquele processo de tirar a impureza. E nós somos da mesma forma. É a forma que Deus usa para tirar a impureza de nós. É essa forma. E às vezes nós não entendemos. Às vezes a sua própria pessoa ali dentro da sua casa está te ajudando e você não está entendendo, ajudando você a ser melhor. Às vezes dentro de casa alguém cobra alguma coisa de mim, igual assim, eu sou cobrado dentro de casa, irmão. Eu sou cobrado dentro de casa. O pastor olha para mim e fala assim, você já orou para mim hoje? Mas toda hora. O negócio hoje tá difícil. Você já orou para mim? Eu falei, já, nego, mas vou orar de novo. Você já fez assim? Não, nego, eu não fiz não, mas vou fazer agora. Nego, lá na igreja, meu irmão, vou lá arrumar agora. O que é para fazer? Tem hora que eu quero deitar, irmão. Tem hora que eu quero descansar. Eu trabalhei um punhado de anos. Hoje eu queria descansar e nem sempre. E a gente às vezes não entende que aquilo é para melhorar eu. O processo é em mim. E às vezes a gente está reclamando. A gente está reclamando, né? Ah, pastor, mas está falando que eu não fiz. Feio, mas às vezes a gente faz até pior. Nós temos que prestar atenção no seguinte, ó. A capacidade de abençoar aqueles que nos fazem mal depende da confiança, ó. A capacidade que eu tenho de abençoar, de orar por aqueles que fofocou, que mentiu com o meu nome, fez qualquer coisa contra mim, depende da confiança que eu tenho em Cristo, de que Ele vai me abençoar, que Ele vai me guardar. Nós temos que entender isso, né? O cuidado soberano dele sobre a minha vida. E às vezes eu não entendo isso. Nós temos que entender isso, nós temos que colocar isso na nossa vida, irmãos. O Senhor fala aqui, ó, hoje é só confronto. Aquele que bater na sua face, dá outra. Você tem feito isso, pastor? É difícil, não é? Só no joelho. Esse bater na face, irmão, não é literal, não. Não é tapa, não. É quando a pessoa te desafia. Entendeu? É quando a pessoa, às vezes, faz alguma coisa contra você, que te machuca, e eu sei que é ir lá tirar. Não tira satisfação, não. Nós não podemos, né? Nós devemos sempre agir com sabedoria e amor, em vez de fúria. Aquele velho homem, aquela velha mulher, que qualquer coisinha, eu vou lá resolver isso agora. Não. Vai igual a pastora falou, ó. Vou orar por você, meu filho. Vou orar por você, minha filha. Vou te colocar na presença de Deus. Deus vai te transformar. Orar que eu falo é orar pela pessoa mesmo. Não é orar tipo assim, Deus mata ela, Deus mata... Não é assim não. O Senhor abençoa aquele irmão, o Senhor abençoa aquela irmã. Falou de mim, mas conserta esse defeito em mim. Eu devo ter esse defeito mesmo, porque se falou, eu tenho. Conserta ele em mim. É em mim, Senhor. Trabalha em mim. Nós temos que ter isso em nós, irmãos. Conserta mim, traz sobre mim. Ah, mas ele pegou minha capa. Dá a túnica também, irmãos.
O significado de capa e túnica é quando alguém pega algo externo seu, mostra o seu interior para ele, para que você é bom. A capa é algo que cobria por fora, a túnica por dentro. Não significa que você está nu, você não precisa ficar nu, mas a pessoa tirou alguma coisa de você, mostra que você é bom. Eu vi um testemunho, não sei, tem tempo, eu não lembro detalhe, mas eu achei assim, eu estava estudando isso aqui e prestando atenção, aí trouxe-me à cabeça esse testemunho. Alguns meliantes foram à casa de um cristão, entraram, era condomínio, um pessoal de classe média, para roubar. Entrou na casa desse casal de cristão lá. E chegou e senta aí, ficou lá sentadinho quietinhas, entrou na casa e pegou o que quis, joia, o dinheiro que tinha, notebook, essas coisas de mais valor, foi pegando tudo. E o casal ali sentado, quietinho. E os dois conversando, um vigiava, o outro ia lá e pegava, não, vê se tem isso. Aí pegou os trem tudinho e falou, não, e agora vamos amarrar ou vamos pôr no banheiro? Não, não, não. Não precisa amarrar nós, não precisa pôr no banheiro, não, nós não vai fazer nada. Mas antes de vocês saírem, deixa eu abençoar vocês, os cristãos falou para os dois meliantes. Os meliantes falaram, vai abençoar, então pode abençoar. Mas que o casal levantou a mão e orou por eles. Falou, Senhor, abençoa eles, guarda eles, entendeu? Que eles possam fazer bom uso do que eles estão levando. Leva eles em segurança, Senhor. Amém, pode ir embora. O ladrão foi embora. Na sua cabeça você pensou assim, que são lá fora, o ladrão caiu e morreu, né? Morreu não, irmão. Ninguém sabe nem cadê os ladrão. Mas as pessoas que foram roubadas continuou tendo a mesma vida, adquiriu tudo que perdeu de novo, porque Deus deu. Às vezes, quando alguém tira algo da gente, a gente quer ir lá, tirar satisfação e confia em Deus, irmãos. Coloca na mão de Deus. Às vezes nós brigamos por causa de poucas coisas. Às vezes nós dividimos família por causa de pouca coisa. Eu falo isso porque assim, eu tinha esse sentimento em mim. Alguns anos atrás eu tinha um Gol. O golzinho mais bonitinho do mundo, entendeu? Inclusive tinha som até na tampa, né, mulher? Um golzinho. Aí ela foi lá e deram uma carteira para ela lá, tirou a carteira, chegou, pegou meu carro e enganchou meu carro no portão. Senhor, o que era meu, irmãos, entenda, tá? Até ali, meu carro era meu carro, não era o nosso carro. Enganchou meu carro no portão. Eu vim trabalhar, trouxe o carro, levei na oficina. Quanto que é? Na época, R$400 para arrumar essa porta aí. Cheguei lá e falei, R$400 com conserto. Ela passou o dinheiro, coloquei no buraco da calça. Falei, vou aprender a dividir as coisas. Esse dia ela falou lá dentro de casa. Tinha visita, falou, ó, o meu dinheiro é meu e o dele é nosso. E assim funciona, entendeu? Lá em casa não tem esse carro é meu, não tem esse aqui é meu. Eu comprei um computador para mim, ela pegou para ela, eu comprei outro esse dia, ela falou assim, meu computador tá estragando. Aí vocês sabem o que vai acontecer, né? É isso. Nós temos que largar de ser egoísta, irmão. Às vezes nós queremos ser egoísta dentro de casa. Dentro de casa nós queremos dividir as coisas. Em casa não tem divisão. Em casa não tem segredo. Lá em casa todo mundo pega o celular um do outro assim, aí vira de perna pro ar. Não tem senha em celular, não. Tem. Esse aqui tem senha de dedo. É o dedo de todos os três. Qualquer dedo que você pôr lá, mexe, abre. É despreendermos, que às vezes nós queremos ter, né, segurar, brigar por causa de coisas aqui do mundo, brigar de coisas que nós não vamos levar. Nós não vamos levar nada, irmão, nada que está aqui. Às vezes nós somos ignorantes, isso aqui é meu, não põe a mão não mexe não. Você não gosta que mexe minhas ferramentas e deixa jogada, mas pode usar. Pode usar, porque às vezes caça o martelo, cadê, né? Mas pode usar, é tudo nosso. Irmãos, tem dia que você... O irmão ali que tem menino, daqui um dia você vai ver, ó, que você caçar seu tênis bonito pra você sair, cadê? Tem dia que eu vou de sapato, tem dia que eu olho, cadê meu sapato? Eu não tenho sapato, entendeu? Você acha? Natural, é natural. A gente tem que entender isso, a gente tem que desapegar, a gente tem que entender que nada aqui é nosso. Tipo assim, é meu, não é nosso, meu, não.
Em casa é como comunidade, é comunhão, é partido. Dentro da igreja também, irmão. Dentro da igreja nós temos que viver dessa mesma forma. Nós temos que evitar o nosso ciclo. Às vezes nós temos um ciclo que dentro da nossa casa, dos nossos pais, nosso avô, nós vimos alguma divisão. E aí nós queremos trazer isso para dentro das nossas casas. Não. Novas criaturas. Nós não temos que pegar os erros dos nossos avós, dos nossos pais, ou o erro de quando nós começamos a vida e continuar com eles, não. Nós temos que abrir mão desses erros, para que nós possamos viver realmente em união, viver em comunidade, viver junto um ao outro. Amém? Vocês, incluindo eu, depois de ouvir a palavra, acham que se Jesus voltar hoje, sobe? Pelo comportamento nosso, nós subimos? Pela forma que nós estamos vivendo? Ou nós precisamos moldar-nos, transformarmos, permitirmos ser mais lapidados? Se tem, irmãos, se tem ainda alguma coisa em nós, entendeu? E que você viu agora, tá? Ó, eu faço isso. Eu ainda tenho um vizinho meu lá, não, faz isso seu vizinho, não. Não, é dentro de casa mesmo. Misericórdia, irmão, dentro de casa é pior. Conserta. Conversa, senta assim, irmão, senta, olha no rosto um do outro dentro de casa, da esposa, do marido, do filho. Fala assim, vamos parar de fazer isso. Isso está atrapalhando a nossa vivência. Isso pode nos tirar do céu. Nós somos a maioria que é adulto, entendeu? Os jovens aqui também já estão em fase de entendimento. A gente não pode ter essa separação, essa divisão, essa rixa. Nós temos que ter essa sabedoria em nós. Sabedoria. Porque nós somos cristãos. O apóstolo Tiago fala para nós, você quer sabedoria? Peça a Deus. Ele livremente dá a todos que pede. Para quê? Para nós usarmos um para com o outro. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Não põe ar para mim, deixou suando. Amém. Que frio, tô suando. Irmãos, família, pega na mão, família. Aqueles que estão sozinhos, né? Se for homem com homem, pode pegar na mão, irmã com as irmãs, pega na mão, mas se não for, não pega não, por favor, tá? Só família, ou homem com homem, mulher com mulher. Amém? Vamos orar por família. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai. A palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, Pai. A palavra do Senhor, Pai, fala que nós temos, Pai, que amarmos uns aos outros, amar os nossos inimigos, orar por eles, Pai. Pai, eu creio que da minha parte nós não temos inimigos, Pai, mas tem pessoas que às vezes não gostam de nós. Se não gostam de mim, Pai, se for por causa das minhas atitudes, Pai, por causa do meu comportamento, que o Senhor aponte para mim, Pai, para que eu mude. Eu quero mudar, Pai, eu quero ser transformado, eu quero ser nova criatura, eu quero ser limpo, Papai. Nós queremos ser limpos, nós queremos estar na presença do Senhor como servos do Senhor, limpo, lavado, centrifugado, enxaguado no sangue de Cristo, Pai, para que nós possamos, Pai, cada dia mais ser libertos, Pai, dessas mazelas que têm tentado nos afastar da presença do Senhor. Pai, o nosso lar, Pai, que seja um lar consagrado ao Senhor, Pai, que as famílias sejam consagradas ao Senhor, que haja em nós, Pai, o desejo de cada vez mais, como família, servir ao Senhor, que nós possamos, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, cada vez mais, Senhor, cada vez mais, tentar entender o nosso semelhante, que nós possamos viver em harmonia, que nós possamos viver em união, como verdadeiramente família, como a palavra do Senhor fala.
sala, Pai. Pai, que o Espírito Santo do Senhor comece a sondar os nossos corações, comece a sondar as nossas vidas, as nossas casas. E se tiver algo, Pai, que não está agradando o Senhor, Pai, que o Senhor fala conosco, Pai. Traz a luz, Pai. Revela os nossos corações, revela a nossa mente, aos nossos olhos, para que possa haver mudança, Senhor. Nós queremos mudar, nós queremos ser transformados, Pai. Nós queremos realmente nascer de novo. Nós queremos, Senhor, caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós, Pai. Então nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Limpa os nossos corações, limpa a nossa mente, Pai. Tira de nós os empecilhos de servir o Senhor. Tira de nós a ingratidão. Tira de nós o orgulho, a vaidade, a prepotência, o achismo, Pai. Tira de nós, Pai. Nos ensina a ser humilde, Pai. Nos ensina a estar na presença do Senhor com humildade, Senhor. Nos ensina a tratar o nosso irmão, Pai, com urbanidade, Pai, com companheirismo, Pai. Ô Senhor, nos instrui, Senhor, fala aos nossos corações, fala à nossa mente e nos capacita, Senhor, cada vez mais a viver de acordo com a palavra do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua casa, Senhor, para glorificar o Teu santo nome, para trazer o nosso culto ao Senhor, o nosso agradecimento, Pai. Pai, nós queremos te pedir que, em nome do Senhor Jesus, visite cada lar, Pai. Cada família que é representada seja agora alcançada pelo Senhor, Pai. Cada lar, Pai, seja alcançado, que haja harmonia, que haja direção do Espírito Santo do Senhor sobre cada vida. Pai, aqueles que não puderem estar aqui, que o Senhor os alcance, Pai, onde quer que eles estejam, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.